fechados para a reforma, hoje um tempo para nós levantarmos as paredes, um tempo para nós reforçarmos as nossas paredes, nós reforçarmos os muros que cercam a nossa vida, a vida cristã. Essa é a segunda pregação da série Fechados para a Reforma, e hoje é dia de levantarmos as paredes, reforçarmos os muros da vida cristã. E sola Escritura é um dos princípios da Reforma Protestante, princípio que foi apontado pelos reformadores, base para a reforma da igreja, para a transformação da igreja. Era o que se queria naquele período, quando se dizia sola Escritura, que a igreja se voltasse para as Escrituras como a sua regra de fé. Que a igreja se voltasse e tivesse nas Escrituras a base da sua vida, a base de todo o governo da igreja, que fossem as Escrituras a única autoridade suprema da igreja. Era o que se queria naquele período, quando se dizia sola Escritura, ou somente as Escrituras, porque ela e tão somente ela é a única autoridade suprema da igreja. Isto porque naquele período entendia-se, a igreja, o clero daquela época, entendia que uma das autoridades da igreja naquele contexto era, além das Escrituras e além da tradição, o Papa, como sendo aquele que ensinava a igreja. E ele, portanto, por ser o sucessor de Pedro, é quem detinha a autoridade da igreja para apontar o que era certo, o que era errado. E nesse contexto, a igreja, por um longo período, acabou se desviando. E a reforma protestante, ela vem, como a gente tem estudado aqui, não para romper com a igreja. Não era isso. A reforma protestante, ela surge para voltar a igreja para as Escrituras, para esse princípio que é tão propício para nós, que nos protege, que nos guarda, que nos livra de tantos males do coração e da mente humana. Então, as Escrituras, e tão somente ela, devem reger a vida de fé da igreja, reger a nossa vida. Mas, quando a gente olha para um princípio como esse, que por volta do ano 1500, depois do ano 1517 mais especificamente, se levanta para apontar que as Escrituras, somente elas, são a autoridade suprema para a igreja, a gente tem um problema na nossa atualidade. Qual é o problema que nós encontramos hoje? São duas palavras: verdade absoluta. Ninguém aceita. A gente vive num contexto de relativismo, quando não existe verdade absoluta. A sua verdade pode ser sua, mas a minha é a minha. Isso é o relativismo. É quando nós relativizamos aquilo que era para ser absoluto. E as Escrituras, palavra de Deus absoluta, verdade absoluta. Mas isso hoje é um problema que nós encontramos. E olha como que isso faz parte do contexto cultural e às vezes a gente nem percebe. Um dado do IBGE, por exemplo, aponta que mais de 85% da nação brasileira se diz cristã. Mais de 85% da nação brasileira se diz cristã. E aí a pergunta que a gente deve fazer é: quem determina o padrão de vida cristã na igreja brasileira? Quem é que determina o padrão de vida para os cristãos no Brasil? Olha para o contexto cultural onde nós vivemos, onde a imoralidade toma conta dos nossos meninos e das nossas meninas. Olha para o contexto de violência em que nós nos encontramos, onde só se agrava e não depende apenas de político A ou B. Isso é uma história antiga. Olha para esse contexto e veja que o número, a soma não bate. Se nós temos uma nação que majoritariamente se diz cristã, o que se espera de uma comunidade
de uma nação onde a sua maioria professa fé em Jesus Cristo? Não deveria ser a justiça o lema da nossa nação? Não deveria ser moral, famílias bem instruídas, bem orientadas, como um princípio norteador, algo que fosse evidente dentro das nossas casas? A conta não bate, e aí a gente precisa fazer essa pergunta. A gente precisa fazer essa pergunta: quem determina o padrão da vida cristã? Eu vou falar do Brasil. Quem determina o padrão da vida cristã na nossa igreja? E é por isso que, dentro desse tema, fechados para a reforma, hoje a gente vai se voltar para a centralidade das Escrituras na nossa vida. E a gente tem como tema para hoje a Bíblia como moldura da vida cristã. O tema para esse tempo nosso de reflexão na Palavra de Deus, da nossa meditação na Palavra de Deus, é a Bíblia como moldura da vida cristã. Nós estamos levantando as paredes aqui. Nós queremos parar e pensar sobre a nossa vida dentro da igreja, sendo regida e governada tão somente pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. E aí eu vou convidar você a abrir o texto do apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo. No capítulo 3, nós leremos os versículos 14 a 17. Nós leremos esse texto, carta que o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo. Ele escreve essa carta encorajando Timóteo a se manter fiel à palavra. Enquanto todos se desviam ao seu redor, Timóteo, você, porém, permanece fiel às Escrituras. O Paulo escreve essa carta de encorajamento, essa carta de ânimo para o jovem Timóteo, que acompanha ao seu redor pessoas se desviando da fé. Gente que não estava vivendo segundo o padrão das Escrituras, o padrão de Deus. E aí a gente olha para esse texto, faz a leitura, e após a leitura a gente ora pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa manhã. Meus irmãos, está escrito, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 a 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Oremos, meus irmãos. Pai Santo, pelo poder do nome de Jesus e da Tua palavra, permita-nos ouvir a Tua voz. Permita-nos ouvir a voz do Senhor a partir da Tua palavra. E fortalece, Senhor Deus, fortalece os muros, as paredes da Tua igreja, para que a Tua igreja, Senhor Deus, viva de maneira bíblica, seja a Tua palavra a regra de fé e de prática do Teu povo. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu ia falando enquanto vocês abriam a Bíblia, essa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo é uma carta de encorajamento. O apóstolo Paulo está escrevendo para o jovem pastor Timóteo e dizendo para ele que existem muitas pessoas que estão se desviando da fé, gente que não está vivendo de acordo com o padrão de Deus, o padrão que as Escrituras ensinam, aquilo que os apóstolos estavam ensinando. E aí ele escreve encorajando aquele jovem pastor a permanecer fiel. Ainda que todos estejam se desviando, olha para aquilo que você aprendeu e permanece naquilo que você aprendeu.
você não desviar. Você tem ouvido isso desde criança, você tem aprendido isso da sua mãe, da sua avó. Você admite. Agora, se todos ao teu redor estão se desviando, você, porém, permanece fiel. Porque esse é o padrão, essa é a sã doutrina. São as sagradas leis que foram ensinadas a você, para que você permaneça nela. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar para nós, a partir dessa carta, que as Escrituras, a palavra de Deus, são inspiradas por Deus, por Ele mesmo. Minha vida, para a sua vida, ser corrigida, ser repreendida, ser amada, encorajada. Ele nos ensina a partir dessa carta um encorajamento para um tempo como esse, onde a gente precisa levantar as paredes, onde a gente precisa reforçar os muros e viver tendo a Bíblia a molde da nossa vida, da vida cristã, porque é ela, a Bíblia, e tão somente ela quem determina o padrão da vida cristã. Nós precisamos ter a Bíblia como o padrão cristã. Ela molda a nossa vida cristã. E aí, em primeiro lugar, a pergunta que a gente faz assim para trabalhar essa questão de ter a Bíblia como moldura para a nossa vida cristã, a primeira pergunta que a gente faz é: por que eu devo ter a Bíblia como moldura? Por que eu devo ter a Bíblia como a regra de fé? A regra que determina as minhas práticas? Porque as Escrituras é quem devem reger a minha vida. Em primeiro lugar, a primeira resposta que a gente tem para essa pergunta é que a Bíblia, ela precede a fé. A palavra de Deus, ela antecede a fé. Eu preciso ter contato com as Escrituras, primeiramente, para que então haja fé no meu coração. A Bíblia precede a fé. Olha para o texto, versículo 14, o que nós temos escrito. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. A palavra que nós traduzimos aqui para convicção é a palavra pisteu. Que pisteu nós traduzimos como crer, como fé. O que ele teve a partir do seu aprendizado? Fé. Porque não existe fé sem Escritura. As nações e os povos que viviam em torno de Israel não eram condenados por sua fé, eram condenados por idolatria, porque não conheciam ao Deus verdadeiro, ao Deus criador do céu e da terra. Portanto, fé salvadora, ela só vem a partir de um conhecimento prévio das Escrituras. Eu preciso da Bíblia. Você precisa da Bíblia na sua casa. Os nossos filhos precisam ouvir as Escrituras dentro de suas casas, das nossas casas, dentro da igreja, porque é a Bíblia que precede a nossa fé, meus irmãos. O Francis Schaeffer, teólogo americano, ele dizia que a fé só ocorre através do prévio conhecimento da palavra. A nossa confissão de fé de Westminster, ela vai dizer que é necessário a transmissão da palavra para a salvação. Não existe fé salvadora sem conhecimento das Escrituras. Não existe fé salvadora sem o conhecimento da palavra de Deus, sem o conhecimento da Bíblia. Sem o manuseio da palavra, sem que ela seja ouvida. O que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, meus irmãos? É um texto muito familiar para nós. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Não tem fé sem que ouça a palavra, sem que a pessoa tenha um contato prévio com as Escrituras. Eu e você precisamos ter a Bíblia como a regra de fé, a moldura da nossa vida, da prática da nossa vida,
Porque sem ela a gente não tem fé. Sem ela a gente não desenvolve a nossa fé. Sem ela não existe progresso da fé. Você lembra do que o apóstolo Pedro escreve, por exemplo, em relação ao conhecimento da doutrina? Ele fala que os novos na fé, eles recebem o quê? Leite. Porque eles ainda são novos. E aqueles que vão crescendo e amadurecendo, eles vão experimentando um alimento mais sólido. Do que ele estava falando afinal? Da palavra. Porque não existe fé sem o conhecimento das Escrituras. E olha quanto isso é importante para mim e para a sua vida. Porque se a gente olha para um texto como esse, e a gente para pensar na história de Abraão, olhando no grande contexto, como é que Abraão invoca o nome do Senhor? Em que momento? É antes dele conhecer a Deus ou depois de Deus se revelar a ele? Gênesis capítulo 12, veio o Senhor e falou a Abraão. Veio o Senhor e falou a Abraão, e assim o Senhor veio se revelando aos seus, veio se revelando ao seu povo, e a partir de uma revelação do próprio Deus ao seu povo, é que nós temos o quê? O povo de Deus invocando o nome dele. Abraão invocando o nome dele, fazendo aliança com ele, mas somente depois de Deus se revelar. E qual é a maneira que Deus se revela para nós hoje? A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, o que nós aprendemos a partir dali? Que Deus, no passado, Ele se revelou de muitas maneiras. Se revelou através de sonhos, se revelou através de anjos, se revelou do meio da tempestade, se revelou de muitas maneiras no passado, mas agora o Senhor Deus se revela por meio de Cristo Jesus, pela palavra. Pela palavra, e é tão somente pela palavra que o Senhor se revela de maneira ordinária a nós, se revela a minha e a sua vida. Então eu e você precisamos de ouvir, precisamos ter contato, para que a nossa fé, ela seja aumentada, seja elevada, para que a nossa fé seja desenvolvida, para que afinal nós tenhamos fé. E aí a gente olha para um texto como esse, e vê, por exemplo, o versículo 15 dizendo, porque desde criança você conhece as sagradas letras. E a palavra desde criança aqui, no original, a tradução dela dá a ideia de uma criança que ainda não foi desmamada, ou seja, uma criança de colo. Ou então, a tradução ainda permite mais, permite uma criança que ainda não nasceu, ou seja, o que hoje a gente chama de feto, ou o bebê que ainda está dentro do ventre. Olha para isso e perceba a urgência, a necessidade das Escrituras serem pregadas. Porque o que Timóteo tem é o ensino das Escrituras desde a sua infância. E aí a gente subestima as crianças, achando que não deve ensiná-las, ou que deixa para depois. Não, é de suma importância o ensino das nossas crianças. É de suma importância mostrar para elas a necessidade que elas têm de um Salvador. Mostrar para elas não apenas histórias bíblicas, e mostrar para elas um fundo moral que existe em cada história, mas mostrar para as nossas crianças que em Cristo Jesus elas são salvas, redimidas, transformadas, porque é justamente isso que o versículo 15 mostra, que a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, porque é Ele e tão somente Ele o centro da mensagem. É sobre Ele que as Escrituras anunciam. E a necessidade de ser anunciado. Então, por que eu devo ter a Bíblia como moldura da vida cristã? Porque ela precede a fé. Em primeiro lugar, ela precede a fé. E meus irmãos, em segundo lugar, as Escrituras, elas devem moldar a nossa vida, elas devem ser a regra de fé da vida cristã, fé e prática da vida cristã, porque é ela quem alimenta a fé. É ela que nutre a nossa alma.
A Bíblia é quem vai nutrir a nossa alma. Olha para os versículos 14 e 15 e veja o que o apóstolo Paulo está dando como, não como orientação, mas como um imperativo no texto bíblico. Ele está ordenando Timóteo a permanecer. Ele diz: permaneça naquilo que aprendeu desde criança, para ser tornado sábio para a salvação mediante a fé. Por quê? Porque não basta você ensinar para a criança, enquanto ela é criança, e depois ela se vira sem as escrituras, com aquilo que ela aprendeu lá na infância. Eu e você precisamos continuar experimentando a palavra. Nós carecemos do conhecimento da doutrina, nós carecemos de doutrina bíblica, para o desenvolvimento da nossa fé, para o crescimento da nossa fé, e é o que o apóstolo está falando. Você deve permanecer, não deve deixar de observar. E eu e você, quando tomamos um pouco mais de idade, maturidade, as escrituras precisam continuar fazendo parte da nossa vida. A gente não tem que abrir mão e julgar já conhecedor o bastante das escrituras. Antes, a gente deve permanecer observando as escrituras, porque é ela que dá a nós a sabedoria do conhecimento de Deus, para que pela fé nós tenhamos a salvação. A nossa fé ela é nutrida pela palavra. Agora, vocês já pararam e observaram como as igrejas, em matéria de estudo bíblico, elas se esvaziam? Vocês já pararam para perceber o quanto nós temos pouquíssimo tempo com as escrituras de segunda a sexta, por exemplo? Vocês já notaram isso? A nossa irmã Elaine, ministrando aqui o louvor, ela disse que a gente tem fome e sede daquilo que sacia a nossa carne, pão, água, a gente corre atrás. Agora, vocês já pararam e fizeram uma reflexão sobre o quanto que a gente gasta de tempo em conhecer as escrituras, em conhecer a doutrina, aquilo que é central para a nossa fé, aquilo que alimenta a nossa fé? O quanto que a gente gasta de tempo com as escrituras no nosso dia a dia, de segunda a sexta, o quanto que a gente gasta de tempo para ensinar os nossos filhos. E aí, a gente pode entrar naquela, mas a cultura mudou, agora a gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente faz muito isso. A cultura muda, mas a escritura não, ela permanece a mesma. O ser humano permanece o mesmo. O que o ser humano é? Um ser cheio de desculpas, que não se volta para a palavra de Deus, que sempre tem uma desculpa de que não tem tempo. Somos nós, e é difícil para a gente aceitar uma realidade, mas se a cultura está mostrando para a gente que a gente não tem tempo para poder ouvir a palavra de Deus, se a cultura diz para a gente que a gente não tem condições de estudar um pouco mais das escrituras e se aprofundar do conhecimento, a gente tem que lembrar disso, que a cultura muda, mas a palavra de Deus não muda, meus irmãos. É tema central, é por ela que a fé vem. E é por ela que a fé é nutrida, é alimentada. Então, continue nutrindo a sua alma com a fé salvadora, meu irmão. Persevere em conhecer as escrituras, em lutar para ter tempo com ela, para ensinar os seus filhos, ensinar os seus netos. Persevere com isso. Não abra mão de nutrir a sua alma com o texto bíblico. Não abra mão disso. Não negocie. Acorde mais cedo, durma mais tarde,
mas alimente a sua fé. Volte o seu coração para as Escrituras, por conhecer a Bíblia, para nutrir a sua alma, porque é a Bíblia que vai transformar o seu ser. É ela, a palavra de Deus. É ela que vai nutrir a sua alma. Você fica correndo de segunda a segunda. De segunda a segunda, uma correria. E parece que a sua alma nunca está satisfeita. Não estará. Não estará. Ela não vai estar. Porque é a Bíblia, meus irmãos. Então somente ela, a Escritura, é que vai alimentar o seu coração, vai alimentar a sua alma de esperança nos dias maus, vai fortalecer o seu coração quando as coisas estiverem caindo sobre a sua cabeça. A gente olha para a Bíblia, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala de uma paz. Olha só, o apóstolo Paulo fala de uma paz que excede o entendimento humano. Que paz é essa? Que paz é essa? É o que o apóstolo Paulo estava experimentando quando ele estava preso, escrevendo uma carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, permanece firme, permanece firme. A minha cabeça logo daqui a pouco vai rolar, mas permanece firme, Timóteo. Permanece firme, alimentado pela esperança, pela palavra de Deus, porque ela nutre a alma, até de quem está passando aperto, quem está passando pelos maiores desafios. Por que essa paz excede o entendimento humano? Porque ela vem de Deus. Ela vem de Deus, não vem de homens, não vem desse mundo. Você não compra, você não encontra na internet, você não a encontra em subterfúgios, você não a encontra, você só a encontra no próprio Deus que se revela na sua palavra. Então, você precisa nutrir a sua alma com a fé salvadora, a partir das Escrituras, meu irmão. Em terceiro lugar, a gente olha para esse texto, no versículo 16, e a gente vai aprender que a Bíblia, ela deve ser a nossa regra de fé e de prática, porque ela é a palavra de Deus. Por que que a Bíblia tem que ser a minha regra de fé e de prática? Por que que são as Escrituras que vão reger a minha conduta? Por que que são as Escrituras que vão moldar a minha fé, a maneira como eu creio, a maneira como eu compreendo, a maneira como eu enxergo o mundo? Por que que são as Escrituras? Porque ela é a palavra de Deus. Versículo 16, a gente tem o apóstolo Paulo lembrando o Timóteo disso. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra aqui, inspirada, a tradução, a ideia dela é de que o próprio Espírito produziu. O Espírito soprou a palavra. E aí, a gente tem aqui o pastor Rômulo que está fazendo com a gente a nossa escola bíblica dominical. A gente vai ter tempo para estudar mais sobre isso. Eu não vou me aprofundar aqui, mas a ideia aqui é justamente de que o próprio Espírito é quem produziu, o Espírito de Deus produziu a palavra. Ela é inerrante, portanto. A palavra de Deus, ela é inerrante. Ela é confiável, porque foi Ele próprio quem elaborou, Ele próprio quem produziu. Ela é infalível. E é por ela, e tão somente por meio dela, que a fé vem, que a fé é nutrida, a fé, ela é desenvolvida, porque é a palavra de Deus, meus irmãos. E como que é esse processo? O processo a gente sabe, foi através de homens que escreveram. O meio ordinário. Deus escolheu um meio ordinário, meus irmãos. Deus determinou que a forma como ele se tornaria conhecido para o mundo seria se revelando a partir dos escritos desses homens. É um meio ordinário. Através da escrita desses homens, Deus estava se revelando para gerações futuras, se revelando para nós hoje. E aí, eu ouço isso, eu já vi isso acontecer. Pessoas dizendo o seguinte:
Ah, mas por que não acontece mais aqueles milagres? Sabe aqueles milagres lá? Que o apóstolo passava e a sombra dele curava? Isso está no texto bíblico. Sabe aqueles milagres que a pessoa tocava nas vestes de Jesus e elas eram curadas? As pessoas perguntam hoje, mas por que não acontece mais, pastor? Meus irmãos, tudo isso, todos esses milagres, eles estavam acontecendo e Jesus foi crucificado. Não pense você que se você ver o mar se abrir, se você ver a Baía de Vitória se abrindo como um milagre, você vai se tornar crente por causa disso, não. Que não é por causa dos milagres que criam ou deixavam de crer. Os fariseus viram Jesus realizando, operando maravilhas, e nem por isso eles se renderam. É um problema do coração da gente. Não adianta a gente falar, ah, não, mas eu preciso ver um milagre. Não adianta milagre. Não é o milagre que vai abrir os olhos do seu coração. Quem abre os olhos do coração é o Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo ora. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 18, ele está falando para os Efésios que ele ora para que Deus abra os olhos do coração do povo, para que eles possam compreender, para que eles possam enxergar as maravilhas da glória de Deus. E aí ele diz que para os olhos abrirem, para os meus olhos abrirem, para os seus olhos se abrirem, o poder que opera na nossa vida é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Não estranhe então, quando no capítulo 2 ele diz, antes vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas agora ele abriu os olhos de vocês, vocês têm vida. E como é que isso acontece? Pelas Escrituras, porque é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Por isso a Bíblia deve reger a minha vida. Ela deve doutrinar o meu coração, encher o meu coração. A Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos. John Frame alega que, John Frame é um teólogo americano, contemporâneo, e ele diz que a Bíblia apresenta a doutrina sobre a Bíblia. A Bíblia apresenta a doutrina sobre a Bíblia. Ele diz que a Bíblia não é o registro de comunidades religiosas, como se diz hoje. A Bíblia é o ajuntamento das religiões judaicas e cristãs. Aquelas comunidades religiosas escreveram alguma coisa e a gente tem uma composição aqui de livros, de relatos religiosos. Não, ele diz que a Bíblia é a doutrina sobre a própria Bíblia. A Bíblia é o testemunho de Deus acerca dele mesmo. Deus dá o seu testemunho. Deus se revela a partir das Escrituras. Ele diz de si mesmo a partir da Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela é um elemento da mensagem que nos salva. Porque é o poder de Deus, é a palavra de Deus. Ouvindo isso, eu queria que vocês pensassem agora, fizessem uma reflexão. Por favor. Ouvindo isso, você consegue parar e pensar sobre o quanto você necessita da Bíblia? Ouvindo, pensar sobre isso, consegue pelo menos agitar a necessidade de você voltar compromissado em estudar mais a palavra de Deus? Você consegue essas coisas? Você consegue cogitar a ideia de voltar para casa com a possibilidade de fazer um estudo bíblico dentro da sua casa? Talvez iniciar um estudo bíblico, você, sua esposa, seus filhos. Uma leitura simples, uma oração pedindo a Deus que tenha misericórdia e fale ao seu coração. Você consegue cogitar essa ideia de sentar com alguns irmãos e estudar mais a palavra de Deus? Ou não, o domingo é suficiente para você? Meus irmãos, o querido pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que nunca na história existiu tanta publicação de Bíblia. Que coisa boa! Nunca existiu na história da humanidade pessoas que tivessem tanta liberdade e tanto acesso às Escrituras. Hoje
a gente pode levar a Bíblia no bolso, no celular, a gente abre ela lá, faz a leitura. Mas o Hernandes, ele levanta um diagnóstico interessante para a gente. Porque o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que, em compensação, nós nunca vivemos um período na história cristã de tanto analfabetismo bíblico. Os crentes são analfabetos. Os crentes não sabem manusear a Bíblia. Os crentes não sabem, gente, se Abraão vem antes ou depois de Jesus. Os crentes não sabem coisas básicas do cristianismo. Não sabem histórias básicas do cristianismo. E isso é para deixar a gente assustado. Porque se a Bíblia, ela precede a fé, se o ensino das Escrituras alimenta a nossa alma, o que está acontecendo com uma geração que tem tanto acesso às Escrituras? O que está acontecendo com uma nação que se diz cristã, mas vive na imoralidade? Uma nação que se diz cristã, mas vive em atos perversos, fazendo maldade, produzindo maldade, fazendo o que é mal, não apenas diante dos olhos de Deus, mas fazendo mal para o próximo, ofendendo. Olha para a nossa geração, olha para o nosso contexto cultural. E meus irmãos, a gente precisa olhar e saber que as Escrituras, elas devem reger a nossa vida, porque elas são a palavra de Deus. Se vocês fizerem a leitura do livro de Gênesis, digamos que você volte para casa e fale, eu quero estudar um pouco mais, eu vou ler, e aí você se comprometa a fazer a leitura do livro de Gênesis. Marque, pega a canetinha lá e anote a quantidade de vezes em que você encontra as seguintes expressões: Deus fez, Deus falou, Deus se revelou, Deus disse. Porque o livro de Gênesis não é um livro sobre a história da criação, e de Abraão, e de Isaac, e de Jacó. O livro de Gênesis é o livro de Deus se revelando para a humanidade, porque é Ele quem fala, é Ele quem faz, é Ele quem diz, é Ele quem se revela. Faz uma leitura mais atenciosa e você vai perceber Deus se revelando no livro de Gênesis. Se revelando para a humanidade. Que tipo de humanidade? O capítulo 6 vai dizer: continuamente mal, perversa. E Deus se revelando, Deus falando. Porque é a partir das Escrituras que Deus se revela, que Ele fala conosco, fala com as nossas vidas. Meus irmãos, olha para o livro de Atos. A gente tem o apóstolo Pedro, no capítulo 2. O que ele cita? O que ele prega? Ele prega Joel. Ele anuncia o livro de Joel e o livro de Salmos. E o que nós temos? Um registro de 3.000 pessoas se convertendo, sendo batizadas, por meio da pregação de quê? De uma nova história, de uma novidade? Não! Era o anúncio das Escrituras, o anúncio da palavra de Deus, porque ela é o poder para a transformação da vida. É ela que converte o meu coração, é ela que muda a minha realidade. Então, olha e vê a necessidade que eu tenho da palavra de Deus. Agora, perceba a facilidade que nós temos acesso. Vocês acham que nós não seremos cobrados por isso? Você acha que a gente vai chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia? Quando o livro está aí. A gente precisa se voltar para as Escrituras e tê-la como regra de fé e prática da nossa vida, porque ela é a palavra de Deus, meus irmãos. A gente tem registros, como o de Agostinho, o maior teólogo da patrística, ouviu o bispo Ambrósio pregando o Evangelho e então se rendeu aos pés de Jesus. A gente tem Charles Spurgeon incendiando a Inglaterra no século XIX, por meio de quê? Da palavra de Deus que ele pregava. A gente tem Billy Graham, meus irmãos. O que o Billy Graham fez? Pregou a palavra de Deus, anunciou a palavra de Deus, e nós temos milhares de pessoas se rendendo a Jesus a partir do testemunho bíblico, a partir do anúncio da mensagem bíblica. Meus irmãos, aqui um relato pastoral. Eu e o pastor Rômulo vivenciamos isso.
Às vezes a gente está dentro do gabinete, entra um jovem, entra um casal, entra alguém passando por alguma dificuldade, e a gente abre um texto bíblico muitas vezes e pede para a pessoa ler. E a pessoa lê e ela mesma se volta e fala assim, nossa, mas é isso? A gente nem fala nada. Porque é a palavra de Deus que é poderosa. É ela que transforma a realidade. A palavra de Deus que me alcançou um dia, meus irmãos. Eu estava um dia sentado ouvindo um pastor pregando a palavra de Deus. E eu não sei explicar para você o que aconteceu aqui dentro. Mas era o poder de Deus que está escrito aqui. Que abre os olhos do coração para que a gente possa enxergar e ver. É ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo as Escrituras, tendo contato com as Escrituras. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito. É poder de Deus para a nossa vida. Poder de Deus para a nossa vida. E meus irmãos, em quarto lugar, a gente tem as Escrituras como moldura para a vida cristã, porque ela é regra de fé e de prática. Olha para o versículo 16 e perceba o que está escrito. O texto diz que ela é inspirada por Deus e útil. A palavra útil aqui é de proveitosa. Ela traz lucro, benefício. Então, ela é útil para o ensino, para a repreensão, e para a correção, e para a instrução na justiça. Aqui essas três palavras merecem atenção nossa. Porque a Bíblia, como está escrito, ela é útil para o ensino, repreensão e correção. Ensino na justiça. E a palavra aqui que nós temos é aquela que dá origem à palavra pedagogia, que a gente conhece hoje. É a palavra paideia, que é o ensino como se você estivesse conduzindo uma criança. A Bíblia é útil para nos instruir na justiça. Ela faz com que eu e você tenhamos o conhecimento do que é justo, do que é puro, do que é verdadeiro. E nós precisamos nos aproximar das Escrituras com essa humildade de coração, como crianças que estão aprendendo da parte de Deus a sua palavra, a sua justiça, o seu poder, o seu amor. É a forma de ensino de uma criança, pois ela nos instrui sobre moral. A Bíblia nos dá ensino moral sobre a nossa vida. A segunda palavra que nós temos aqui, o texto diz que ela é útil para repreensão. E a ideia aqui é essa. O que seria repreensão? Aquilo que passa por uma verificação criteriosa, onde se reprova aquilo que foi examinado. Repreensão é isso. É algo que é verificado de maneira criteriosa e é reprovado. Aquilo que é examinado de maneira criteriosa torna-se reprovado. Então, o que as Escrituras mostram para a gente? Que nós somos reprovados por ela. Talvez seja por isso que a gente não queira contato. Talvez seja por essa razão que a gente não se interesse tanto pela Bíblia, porque afinal, ser reprovado não faz parte da nossa cultura. Vocês já viram o YouTube? Até o YouTube tirou a opção de dislike, a opção de reprovação, porque a nossa geração ela não suporta a reprovação. A gente luta para ser aceito, para ser aprovado o tempo todo. E aí a gente faz negócio com qualquer um e com qualquer coisa para receber aprovação. Mas ouvir da parte das Escrituras que nós somos reprovados, a gente quer viver de elogio, a gente quer viver de aprovação. E para ter isso, às vezes a gente se torna pessoas imorais. Se torna imoral para ser aprovado. A roupa que a gente usa é para receber o elogio. A roupa que a gente coloca é para ter a aprovação de um menino ou de uma menina. A gente luta por aprovação o tempo todo, para ser elogiado o tempo todo. Então, o que eu quero com a Bíblia se ela vai me reprovar? Uma geração que não pode ser reprovada. As escolas não reprovam mais.
As nossas crianças, os nossos jovens não são ensinados a serem reprovados, repreendidos. E nós precisamos lembrar que nós somos seres humanos, caídos. E o que isso significa, afinal? Que eu sou reprovado diante de Deus. É essa a perspectiva que nós temos que ter, reprovação. Por quê? Não há nada em mim, não há nada em nós que seja de interesse ou do agrado, da aprovação de Deus. Não existe nada, todos pecaram e estão separados de Deus. A Bíblia reprova a gente. E é importante saber disso. É importante você saber que você está reprovado. Sabe por quê? Porque as boas novas, elas surgem justamente daí. O Evangelho surge justamente nesse contexto de reprovação do ser humano. Porque quando o ser humano é reprovado por Deus, Ele envia uma boa notícia. Qual é a boa notícia? De que existiu um que não foi reprovado em nada e que foi moído no nosso lugar. Ele sofreu toda a reprovação que era para mim e para você. É Jesus Cristo, a boa notícia para nós. Porque ao passo que a Bíblia mostra para a gente que nós somos reprovados diante de Deus, a Bíblia nos traz essa boa notícia. A boa notícia da salvação, que apesar de nós, apesar de todas as nossas inclinações para o mal, Jesus suportou toda a disciplina da parte de Deus, toda a ira de Deus, por causa da nossa reprovação diante dele. Essa é a boa notícia que nós temos da parte do Evangelho, que Jesus Cristo, Ele que não mereceu reprovação alguma, Ele foi reprovado no nosso lugar. Isso significa substituição. Se Ele foi reprovado no meu lugar, eu entro para o lugar dele de aprovado, lugar de filho e filha de Deus. Vocês entendem isso, meus irmãos? Que a Bíblia nos reprova, mas ela nos mostra que existiu um que se entregou pela nossa vida. Um que não merecia reprovação, que foi aprovado diante de Deus. Este é meu filho amado de quem eu tenho prazer. Deus disse a respeito de Jesus. E o filho dele foi moído naquela cruz. A cruz que era minha e era sua. Os filhos reprovados, filhos da ira. A gente precisa lembrar que a gente é mau. A gente precisa lembrar que o nosso coração ele é inclinado para o mal. A gente precisa lembrar que quando aparece um conteúdo imoral na televisão, a gente dá um risinho de canto de boca. A gente se arrepia com aquilo que é ruim, com aquilo que é imoral, com aquilo que não presta. A gente tem prazer em ficar assistindo, em ficar alimentando o nosso coração daquilo que é perverso, daquilo que é mal. E as Escrituras dizem que nós somos maus, continuamente maus, perversos. E saber disso, meus irmãos, é tão importante para nós, porque é no meio desse contexto que Jesus se revela misericordioso, perdoando os nossos pecados. Cancelando a nossa reprovação e fazendo-nos filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. A terceira palavra que aparece aqui é correção. Aí, talvez você pense assim, bom, o pastor falou para a gente que Jesus me substituiu. Então agora eu estou aprovado, eu posso viver a minha vida. Mas a Bíblia diz que ela mesma é útil para correção. E o que é corrigir? É você trazer aquele que é desviado, aquele que está torto, para um estado de retidão. Correção é isso, é você acertar, é você pegar aquilo que não está legal e botar no eixo. É o que a Bíblia faz comigo e com a sua vida. É isso que as Escrituras fazem conosco. Elas nos ensinam a justiça, elas mostram a reprovação do nosso caráter, a reprovação dos nossos atos, e ela nos corrige
Por isso, meus irmãos, se trata da regra de fé e prática da nossa vida, para a nossa vida. E aí, por fim, as Escrituras se revelam para a gente como regra de fé, porque ela aperfeiçoa a vida cristã. Quinto lugar e último, a Bíblia, ela é a regra de fé e de prática porque ela aperfeiçoa a vida cristã. Olha para o versículo 17, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Versículo 17, ele vai dizer que, depois de ter dito que a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, versículo 17, ele vai dizer que tudo isso é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Apto e plenamente preparado, a tradução aqui, em algumas traduções como a Ara, por exemplo, traz a palavra perfeito, ou perfeitamente apto, que é a ideia de perfeição mesmo. É a ideia de perfeição. Aí você pode dizer para mim, mas ninguém é perfeito. Isso é a mesma coisa que dizer, ninguém é santo, eu não sou santo mesmo. Quem aqui já se ouviu falando ou já ouviu alguém dizendo, não tem santo não. Mas como que o apóstolo Paulo se dirige à igreja? Vós eleitos, santos. De que maneira? Ou ele se dirige à igreja dizendo, vocês, pecadores. De que maneira o apóstolo se dirige à igreja? Eleita, noiva, santa. Por quê? Porque Deus santificou através do sangue de Jesus. Porque Deus aperfeiçoou a partir da sua palavra. Então, não dá para a gente se manter numa posição confortável em dizer que, não, eu não sou perfeito. É confortável demais para mim. Se eu disser para vocês, não, eu não sou perfeito, né? Ou se eu disser para vocês, não olhem para mim, meus irmãos, olhem para Jesus. Se eu disser isso é confortável demais, porque eu posso continuar a minha vida de pecado e de miséria aqui. Mas não é isso. A Bíblia ela me corrige para que eu me torne padrão para os fiéis. A Bíblia corrige você para que você se torne padrão para esse mundo. Então, eu e você carecemos do aperfeiçoamento que vem das Escrituras. Então, não dá para assumir essa postura de não, eu não sou santo. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Se você se considera alguém que não é perfeito, volte-se para as Escrituras e vá se aperfeiçoar. Lembra que nós falamos aqui no começo? Que as Escrituras elas moldam a nossa vida cristã, porque ela alimenta a nossa fé, porque ela nutre a nossa alma. Então, lembre-se disso. As Escrituras aperfeiçoam a nossa vida. As Escrituras servem para a santificação do nosso caráter, das nossas condutas, aperfeiçoamento da nossa compreensão, da nossa fé. A Bíblia, gente, centralidade das Escrituras para mim e para a sua vida. Olha o quanto a Bíblia é fundamental, é importante para as nossas vidas. Se vocês lerem em Mateus capítulo 5, lá no versículo 20 e no versículo 48, o Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos, no versículo 20 ele diz assim, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus, olha para isso. Dá para eu ficar numa posição confortável diante de uma palavra como essa de Jesus? Versículo 48, ele vai dizer assim, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Dá para ficar numa posição confortável de, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz, não se conformem, é porque eu e você precisamos ser inconformados com essa situação. Senão eu vou ser dominado pela carne, eu vou ser dominado pelas minhas vontades, eu vou ser dominado pelos meus caprichos, pela minha inclinação.
Por isso as Escrituras, elas são necessárias para a nossa vida como a regra para a minha compreensão sobre Deus e para a minha vida comunitária, para a maneira como eu vivo com as pessoas. Ela é regra de fé e prática. Regra de fé e prática para a nossa vida. E aí, meus irmãos, eu vou dar esse versículo para que a gente tenha como um embasamento bíblico a necessidade da gente ler, ouvir, aprender mais das Escrituras. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim que quando nós contemplamos a face de Deus, nós somos transformados de glória em glória. Olha só, contemplando a face de Deus, eu sou transformado de glória em glória. Só que essa palavra contemplando que a gente tem ali no texto bíblico, o verbo ali no texto bíblico, é o verbo no tempo presente, contínuo. O que significa que, à medida que eu contemplo, eu sou transformado. Se eu deixo de contemplar, eu deixo de ser transformado. Você precisa contemplar as Escrituras. Todos os dias, mais e mais, porque ela, pelo poder que ela possui, em Cristo, no poder do Espírito Santo, ela aperfeiçoa e transforma a sua vida. Agora o versículo 17, ele termina dizendo assim, que você é aperfeiçoado para a boa obra que não é caridade. Não é caridade. A palavra obra aqui é a palavra que nós traduzimos por serviço. E aí o Lutero vai desenvolver a doutrina, o ensino sobre vocação. E o que é vocação? Vocação é aquilo que você é. Você é pai, você é mãe, você foi chamado por Deus para ser pai, para ser mãe, para ser marido, para ser filho, para ser funcionário, para ser patrão, para ser cidadão. São várias facetas, são várias faces que nós assumimos, papéis que nós assumimos no nosso dia a dia. E aí, eu e você somos aperfeiçoados para cada uma dessas coisas. Eu sou aperfeiçoado enquanto pai e eu preciso ser aperfeiçoado como pai. Como eu preciso. Eu preciso ser aperfeiçoado como marido da Letícia, como eu preciso. Eu preciso ser aperfeiçoado como pastor. Eu preciso ser aperfeiçoado como filho, como irmão, como servo. O que as Escrituras têm para a gente? Palavras que transformam a nossa vida, que aperfeiçoam quem nós somos, o que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, a gente termina com a seguinte pergunta, se o pessoal do Ministério de Louvor quiser vir aqui para frente, eu queria apenas que a gente pensasse sobre isso. Duas perguntas. Quem regula as suas vocações? Quem é que regula as suas vocações? Quem é que regula as vocações dos que se dizem cristão no Brasil hoje? Quem é que regula a sua vida como pai, como mãe, como marido, como filho? O princípio da reforma protestante, o que nos faz hoje desafiados é levantar as paredes. E essas paredes, meus irmãos, elas precisam ser cheias da palavra de Deus. Esses muros precisam ser cheios dos versículos que estão nas Escrituras. A palavra de Deus para mim e para a sua vida. O John Bunyan, precioso John Bunyan, escreveu o livro O Peregrino.
excelente livro cristão. John Bunyan era considerado um homem bíblico. Um homem bíblico. E o Spurgeon, quando foi falado John Bunyan que estava preso naquele contexto em que o Spurgeon falava dele, o Spurgeon menciona o seguinte: fúrio em qualquer lugar, em qualquer parte do seu corpo, e o seu sangue serão versículos bíblicos, porque esse homem é cheio da palavra de Deus, a vida dele é cheia da palavra de Deus. Meus irmãos, que de nós, do nosso coração, do nosso lar, da nossa igreja, seja sempre a Escritura, sempre a palavra de Deus.